Agora vamos para nossa simulação rápida aqui da Champions League, que já estou sentindo ali que tem uma pressão dos bastidores para ter uma gravação de um podcast aí que está sendo cobrado. Vamos seguir rapidamente. Arsenal e Real Madrid para vocês. O que acontece nesse jogo? Vamos ter a remontada. A equipe do Arsenal vai passar com tranquilidade, vai vencer no Santiago Bernabéu, que o Real Madrid é freguês. Podemos cravar aqui, Real Madrid é freguês da equipe do Arsenal. Para vocês, o que acontece nesse jogo? Arsenal passa ou a equipe do Real Madrid faz a remontada histórica e vai para a semifinal? Pode começar você, Ataíde. Arsenal passa com 2-0 do Real Madrid. Perfeito. Para dar aquela, outros, né? Exato. Para dar aquela esperança e chegar aos 90 ali, num bumba meu boi, o Real Madrid ser eliminado. Perfeito. As equipes jogaram no final de semana, o Arsenal empatou em 1-1 contra a equipe do Brentford e a equipe do Real Madrid venceu o Alavés por 1-0, né, com expulsão parruda nesse jogo. Inacreditável, o Mbappé foi expulso no primeiro tempo. O Vini também conseguiu ali cavar uma expulsão. Cavar não, né? Sofreu uma entrada absurda. O Real Madrid também teve, o Alavés também teve um expulso. Então, um jogo aí dos cartões vermelhos. Então, né, só para falar como foi o último jogo das duas equipes. Gui, você, Real Madrid ou Arsenal? Arsenal passa. Acho que eu ia falar 2-0, então vou botar 3-1 Real Madrid. Pra, né? Para dar uma diferenciada. Mas eu não vejo Real Madrid com futebol para reverter 3 gols de diferença contra o Arsenal. Perfeito. MV, você que, né, tentando ser imparcial, você que vai fazer o jogão do Real Madrid, vai ser repórter do Real Madrid. Quem passa para você, amigo? Cara, posso cravar aqui? Crava. 4-1 Real Madrid. Ih! E nos pênaltis o Arsenal passa. Caraca. Ô, louco. Okay. O Arsenal passa. Ô, louco. Porque eu queria matar os outros coração, né? Um falou que ia ser 4-1 e o outro falou Como é? Com raia no gol? E não, E aí, desfaz. Por quê? Duas informações aqui. Uma pro Arsenal, outra a favor do Real Madrid. Tá. A pro Arsenal o Arsenal não sofre 3 ou mais gols há 78 jogos. Aí que tá o problema. A última vez foi há muito tempo atrás. Aí que tá o problema. A pro Real Madrid semana passada, o Léo Ben Hacker, não sei se vocês vão conhecer. Eu também não conhecia, não. Não te conheço. Mas é ídolo do Real Madrid e do Ajax. Faleceu. Ou seja, todas as vítimas, brincadeira, tá? O sacrifício. O sacrifício foi com o Léo Berra. Agora eu entendi. Os sacrifícios começaram. Então, ou não, né? Porque o Pelé morreu e o Santos acabou. Pode ser. Vou dar um foul do Real Madrid. Mas eu acho que, dado o histórico do senhor Mikel Arteta, eu acho que ele vai fazer Não, vai fazer um refolho. Vai fazer um ferrolho lá. E o Arsenal vai acabar semana nessa. O Real Madrid, pô, é um time mal organizado. Mas tem Júnior, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, tem poder de direção suficiente para fazer gols, para poder reverter o placar a seu favor. Mas acho que o Real consegue chegar nos 3 gols, tá? Agora sendo coerente aqui. Acho que o Real consegue chegar aos 3 gols. Agora, se vai tomar ou não vai, também já depende muito. Porque o sistema defensivo do Real é horrível. E o Mendy não vai jogar. O Mendy não joga. Então, talvez seja a Camavinga lá. Não, o Camavinga também não joga. Foi expulso. Foi expulso. O repórter Real Madrid vai decidir. Até quarta-feira eu trago informação pra vocês. Eu vou ver que vai jogar lateral esquerda. Perfeito. A equipe do Real Madrid que, né? Coitado da equipe do Real Madrid, que vai ter que fazer o possível e o impossível, né? Mas falando de Real Madrid, Champions League, Santiago Bernabéu, Real Madrid gosta dessa brincadeira. 90 minutos muito longos. São muito longos. Maracanã. As noites no Santiago Bernabéu vão ser perigosas. Com a bancada falou que o Arsenal vai passar, eu vou botar um 3-1 no jogo, só pra, né, dar aquela famosa emoção no jogo. Pro Arsenal passar e também o Real Madrid não ficar tão feio assim, né? Lutou, foi guerreiro. Sim. Paris Saint-Germain e Aston Villa. No Villa Park. 3-1 no jogo da ida, né? Paris Saint-Germain conseguiu um bom resultado. Um jogo de 2 boas equipes que jogam um bom futebol, as 2 equipes. E agora no Villa Park, a história vai ser diferente, Guinogueira? Não vai ser diferente. Eu aposto numa outra vitória do Paris Saint-Germain. Acredito 2-1. Mas destaque para esse time do Aston Villa, que é muito bom e vem jogando muito bem. Mas o que o PSG está jogando essa temporada, e né, principalmente nessa Champions, é absurdo. Então, aposto em outra vitória do PSG. Perfeito. MV. Eu acho que vai ser trocação pura. O Aston Villa vai se lançar pro jogo e vai conseguir marcar gols, mas também vai tomar. Acho que vai ser
3x2 pro PSG. Rapaz, bom jogo de gols, hein? Jogo de gols que você vai acompanhar esse jogo aqui no Audiolab. Aston Villa e Paris Saint-Germain. A gente vai começar a abrir a transmissão ali mais ou menos umas 3h40, 3h45. É esse jogo que às tá precisando 4 de gente? Esse jogo tá precisando de gente. Então pode botar aí. Ih, Repórter do PSG. Site, então tá aí. Fechada a equipe. A seleção está montada para Paris Saint-Germain e Aston Villa e Paris Saint-Germain no Villa Park, aqui também no Audiolab, que você vai acompanhar com todas as emoções. Pedro Ataíde, para você, amigo. Todo mundo, né? MV e Sim. Guilherme falaram que o Paris Saint-Germain vence o jogo. Paris Saint-Germain consegue não satisfação. acho que vence, mas classifica. Acho que vai ser um bom 2x2, porque como falaram, são duas das equipes que estão jogando muito bem. O Aston Villa precisa ir pro jogo, mas o PSG talvez deve jogar o melhor futebol do mundo junto com o Barcelona, então acho que passa com esse 2x2 no placar. Perfeito. Então eu vou colocar assim, um placar muito legal, o famoso 3x3, só porque a gente quer gol, né? Isso que importa no final das E contas. você É que bola se na prepara rede. para narrar gol. E eu que Isso vou, eu né? sei. Minha avó Ai, meu Deus. Barcelona e Borussia Dortmund, do nosso querido Gui, né? Que tomou um amasso no jogo da ida, né? Ficou barato, inclusive. Toma impedimento. E toma impedimento. o Guilherme se furando. Toma impedimento. É complicada a vida do Dortmund, tomou um 4x0 no lombo no primeiro jogo, mas no Signal e do Napak as coisas vão ser diferentes. Vai ser 3. Não vai ser, não. Vou ser 6 agora. Não vai ser, não. Vai ser 8. Vou começar agora dessa vez com o Pedro Ataíde. O Pedro Ataíde começou a primeira, né? Então, MV Ferreira, você Cara, pô, fale sobre esse jogo. ele ri nessa. Pô, acho que o Dortmund não ganha de novo. Mas toma demais agora. Acho que vai ser 5. Que é isso? 5x0 Barcelona. Fora o ameaço. Ai, cara. Fora o tapa na cara. Perfeito. Que Nogueira, quer defender seu clube? Não defendo, não. Assina embaixo. Na verdade, esse jogo depende muito do Barcelona. Se o Barcelona quiser jogar o que. Vai ter uns 9. Se ele quiser repetir a dose, ele consegue repetir. Mas se ele quiser administrar o jogo, ele consegue fazer um 2x0 e eu acho que isso que vai acontecer. Se o Hans Brick quiser botar meia lamacia em campo amanhã, eles ganham o jogo ainda assim. Então tudo depende do Barcelona. Se ele quiser repetir a dose do primeiro jogo, vai ser 4x0, 3x0. Esse time do Dortmund é o pior, com certeza, disparado dos últimos 12, 13 anos aí, facilmente, desde que o Dortmund voltou a ser o Borussia Dortmund, né, lá em 2010, por aí, 2011. Mas se o Barcelona quiser administrar, e eu acho que isso vai acontecer, vai ser, aposto num 3x1 Barcelona. Nem porque o Barcelona se desgastar, tá brigando pelo título espanhol, tem jogo de La Liga no final de semana. Mas vai ser outra vitória do Barcelona, isso eu aposto com certeza. Perfeito, a equipe do Dortmund, o que surpreende que o Dortmund na última Champions foi vice-campeão. Né? Ninguém sabe como chegou lá, mas chegou. Fez uma boa cavalo em campanha cima na da Champions, mas nessa temporada a equipe passa sufoco na Bundesliga. Tá né? em oitavo, nem de Europa League, nem próxima Champions. Nem de Conferência já tá um pouco mais. 3 pontos do sexto colocado. Tá, então existe o mundo da Conference, e aí se for pra Conference é título, né, Guilherme? Assim eu espero, né? Vai enfrentar Bodo, vai enfrentar time do Azerbaijão. Vitória Pilsen, cerveja, pô. Aí é toda solidariedade aí pra equipe do Borussia Dortmund. Pedro Ataíde, só pra fechar o caixão do Dortmund. Né? Vitória do Barcelona. Vitória do Barcelona. De terno de madeira. Vitória do Barcelona. Não tem muito jeito. E toma impedimento. Vitória do Barcelona. Então tome 8x0 pra gente colocar aqui um placar legal, aqui, um agregado bacana. Aí também não, pô. Aí não precisa. Aí também na cara não, chefe. Na cara não, chefe. 1x0 simples. 1x0 simples, né? Vitória simples do Barcelona, que não vai com tanta vontade assim pro jogo da volta. E agora, pra mim, um dos melhores jogos aí. Um jogo que tá totalmente aberto aí pro jogo da volta, né? Internacional, grande Inter de Milão, contra a equipe do Bayern de Munique, né? O primeiro jogo que foi na Allianz Arena. A equipe do Bayern acabou perdendo no finalzinho, né? A Inter conseguiu 2x1, um bom jogo de futebol das duas equipes. E agora no Giuseppe Meazza, o famoso San Siro, né? Como você quiser chamar, né? O jogo da volta. Para você, Pedro Ataíde. Agora vou começar com o Gui Nogueira. Gui Nogueira, Inter e Bayern de Munique. Para você, o que acontece nesse jogo? Acredito em outra vitória da Inter, 2x1. Digo mais, é o meu campeão, já há um tempo já tinha colocado a Inter como campeão dessa Champions.
Tudo bem que o meu campeão, na verdade, era o Real Madrid, mas aí depois desse 3-0, aí mudei e voltei para Inter. Afinal, já tinha apostado em Inter e Real, mas com o Real Madrid a princípio, não vou falar a princípio não, mas tudo se espera que seja eliminado, né? Mas a gente não sabe o que acontece com o Real Madrid, mas a Inter, para mim, é o time que joga o melhor futebol na Europa junto com o Barcelona. Mas esse estilo do Barcelona acho que não vai casar com o estilo do jogo da Inter. Eu acho que a Inter, num possível confronto com o Barcelona na semifinal, vai dar Internacional. Então 2-1 Inter amanhã contra o Bayern. Perfeito. Pedro Ataíde. Eu acho que é mais uma vitória da Inter, assim como todo mundo falou, a Inter está jogando muito bem também, né? É um dos melhores futebols da Europa e do mundo, e o Bayern fica um pouquinho atrás nesse quesito, mas eu não acho que vai ser mais um 2-1 não, acho que vai ser 1-0 bem choradinho aí para Inter de Milão na sua casa. Uma equipe que se defende muito bem e também ataca muito bem. Acho que perdeu, se não me engano, um jogo nessa Champions League, a equipe da Inter, lá na Alemanha, inclusive, né? Contra a equipe do Bayer Leverkusen, 1-0 apenas, mas que jogou um bom futebol, mas é a única derrota da equipe da Inter, então é uma equipe a ser batida. MV, para fechar, a maioria concordou que a Inter vai passar, você vai ser diferente dos iguais. Não, vou seguir e para quebrar uma tradição que eu vou concordar com o Guilherme. Pra mim a Inter é campeã também. A gente fala muito de Barcelona, de PSG, com justiça, eles estão jogando muito bem mesmo. Mas a Inter é uma das 3 melhores equipes da Europa há pelo menos 3 anos. Tanto que chegou na final da Champions ano retrasado e não chegou mais longe ano passado por conta de um mole do time no mata-mata contra o Atlético. Pipocou, jogou, entregou o resultado pro Atlético, podia ter matado o jogo no jogo de ida e no jogo da volta se complicou no Vicente Caldeirão. No Wanda Metropolitano. No Tibitas Metropolitano, que venderam de novo do Emirates. Mas enfim, acho que a Inter passa do Bayern. Eu acho que era para mim taticamente o jogo mais equilibrado dessa fase da Champions, mas o Bayern no jogo de ida na Alemanha não conseguiu se impor contra a Inter, que para mim é o time. O Barcelona pode ser o futebol melhor jogado. A Inter é o time mais equilibrado do mundo hoje. Ataca muito bem, defende muito bem, controla o jogo, tem peças de muita qualidade em todos os setores do campo, então acho que a Inter, para mim, é a minha favorita ao título da Champions desse ano, assim como já era ano passado, mesmo com o Real Madrid avassalador que estava, do jeito que estava. Mas que passa amanhã. E detalhe, a Inter sofreu 3 gols nessa Champions. 3 gols. Em 10 jogos, 11 jogos, não lembro agora quanto. 8 na fase de grupos. 2. Tomou contra o Feyenoord, né, no jogo da volta, no Giuseppe Meazza. Mas também já tinha feito uma boa vantagem no jogo de ida. E tomou contra o Leverkusen e também tomou contra o Bayern. Então, um gol em cada fase. Sabe? Então é bizarro. Um time muito equilibrado. Então acho que pra mim passa a Inter amanhã e... Amanhã não. Quarta, né? Isso. E chegando na semifinal é um jogo para ser histórico contra o Barcelona de novo. De novo, uma final de Champions contra o Barcelona. Então tá aí, né? A gente já falando nossos palpites para os jogos de amanhã e também de quarta-feira, pra gente, né, definir ali nossa semifinal. Então tá definida, né? Arsenal e Paris Saint-Germain de um lado da chave e do outro temos Barcelona e Inter de Milão. Bons jogos, né? 2 bons jogos. 4 equipes que jogam talvez os melhores, né? Tem as melhores atuações nessa temporada. Foram mais regular durante a temporada. E cantam. Todo mundo aqui joga muito bem. E se for essa semifinal, a gente está muito bem servido. Com certeza. Pela Champions League mais uma vez. Então é isso. Tá aí o print aí na tela. Vou deixar em tela cheia para você aí analisar e ver totalmente aí, com tranquilidade aí, o que a gente fez aí. Ó. De um lado temos Barcelona Internacional, do outro Arsenal e Paris Saint-Germain. Então é isso. Esse aí é o print, o nosso gabarito do que vai acontecer nas quartas de finais. E é isso.